Boa noite. Para quem não me conhece, sou o professor Espinacé. Eu vou estar à frente junto com vocês aí desse desafio que é a maquete eletrônica e desenho digital. Hoje nós vamos dar abertura aqui nesse desafio que vai lá até dia 3 de junho, mais ou menos, para que a gente possa mostrar como vai ser conduzido as atividades aqui, certo? Então veja só, eu tenho com vocês já um primeiro exercício que eu gostaria já de compartilhar aqui com vocês, para vocês verem o que nós vamos fazer, porque a partir daí eu vou fazer todas as considerações. Está em tela aí já para vocês? Tá sim, professor. Está em tela? Sim, aham. Obrigado. Veja só, a primeira atividade que eu estou passando para vocês, ela é composta de 3 ações. 1, 2, 3, está aqui. Que esse primeiro exercício é a composição da equipe de trabalho e definição do software que vocês vão utilizar para elaborar o projeto. Eu coloquei aqui Casa Cubo, porque talvez alguns de vocês tenham produzido isso na disciplina anterior que eu tive com vocês junto com a professora Clarice, certo? Vocês podem utilizar isso de novo. Várias equipes podem usar a mesma maquete ou definir um outro elemento para trabalhar, certo? Então, a atividade de hoje e também de amanhã vai ser o seguinte: compor a equipe de trabalho de vocês, que vai funcionar durante todo esse desafio. A equipe deve ser composta por um líder, mais 3 membros no máximo. Aí cada equipe vai dar no máximo um total de 4 integrantes. Então essa é a primeira atividade que vocês devem fazer hoje, logo depois que eu terminar essa exposição aqui. O que vocês vão fazer com essa equipe? Vão começar a trabalhar na definição do software para elaborar cada projeto. No caso, se trabalharem com a Casa Cubo, tá? Então, vão definir os softwares que vocês vão usar para fazer a representação gráfica digital. Daqui a pouco eu falo com vocês sobre isso. Mostrar como que vocês vão fazer a modelagem virtual e quais o software que vocês vão utilizar para fazer a apresentação de slide e vídeo. Eu estou pedindo isso a vocês para que a gente possa ver qual é o potencial da turma, como vocês estão pensando, o que vocês têm de disponibilidade. E para isso, eu fiz um link para que vocês possam responder até amanhã, aqui embaixo, o item 1 e o 2 até quinta, né? Tá aí o link. Às 22 horas, vocês devem fazer um print e terminar de responder e mostrar e botar lá no Ava. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A atividade é o seguinte, tá? Ó, aqui vocês têm o formulário, um só da equipe. Vai botar aqui, nome do líder, fulano, certo? Nome de cada um dos membros da equipe, no máximo 3 nomes. Cicrano, eu boto uma vírgulazinha, espaço. Cicrano da Silva, acho que é bom botar o sobrenome, espaço, Beltrano, e aí coloca o nome de mais 1, mais 2 ou mais 3, somando com o líder, vai dar um total de no máximo 4. E aqui vocês vão colocar os nomes do software que vocês imaginam que vão representar, trabalhar na representação gráfica. Por exemplo, AutoCAD. Nós vamos usar também um outro qualquer, Revit, sei lá. Então, vocês podem
preencher isso aí. E aqui, nome do software que vocês vão usar para fazer modelagem. SketchUp, por exemplo. Outros, vírgula, outros. Aí vai botando aí aquilo que você quer. Certo? O que vocês vão usar para apresentação? PowerPoint. E aí vão colocar aqui outros que tiver. E aí, enviar. Quando vocês enviam, vai aparecer uma tela. Aí você dá um print e vai lá no AVA e posta lá no exercício 1. Certo? Só um membro da equipe preciso colocar para eu ter conhecimento que vocês fizeram isso. Beleza? Então, aí vocês vão realizar a partir daí a tarefa 1 e 2 desse exercício 1. Certo? Para vocês tomarem a decisão, eu coloquei aqui um link e daqui a pouco eu vou explicar com ele que tem ali um texto explicando as coisas para vocês. Certo? E até segunda-feira da semana que vem, vocês devem usar o tempo para instalar o software, que aí eu vou acompanhar vocês, pessoais, nos computadores pessoais, ou verificar o que tem disponível lá no laboratório de informática. Certo? Para ver o que vocês estão pensando, se tem lá disponível ou não. Observação. O que vocês vão fazer durante esse desafio? Certo? Na apresentação gráfica digital 2D, vocês vão desenhar planta baixa, cortes transversal e longitudinal, elevações e algum tipo de detalhamento, e a perspectiva isométrica. Na modelagem, vocês vão trabalhar fazendo o volume externo da casa cubo, ou aquele outro elemento que vocês escolheram, e também a modelagem de algum detalhamento do ambiente interno. Na apresentação em slide e vídeo, vocês vão fazer um PowerPoint, pode ser, apresentação gráfica e digital do modelo. Então, o que vocês fizeram aqui em A e em B, vocês vão montar um PowerPoint. E fazer um vídeo de 3 a 5 minutos mostrando um tutorial de como elaborar, certo? Então, vocês vão preparar um tutorial de como elaborar uma representação gráfica digital e uma modelagem tridimensional virtual, certo? Então, como eu falei para vocês, o item 1 e 2, vocês entregam respondendo isso. O formulário deve ser respondendo apenas por um membro da equipe, pode ser o líder, e deve ser enviado um AVA até as 22 horas de quinta, o print da confirmação do formulário respondido. E até o dia 10/5, que é segunda-feira, vocês devem estar com tudo ok, ou instalado no seu computador, ou visto lá no laboratório do Unisalles qual que vocês vão utilizar. Conseguiram compreender até aí? Sim, professor. Boa noite. Tem alguns alunos que entraram por agora, que é do primeiro período, e não participaram da sua aula com a Clarice, da Casa Cubo. Não tem problema, né? Teve um barulho ao mesmo tempo aí quando você falou, que ficou confuso para entender. Repete, por favor. Agora Boa noite, né? Meu nome é Arielle. Tem alguns alunos que não participaram da sua aula com a Clarice, né? Que no caso seria a maquete da Casa Cubo. Não tem problema, né? Não. Vocês podem, quem não participou da Clarice, pode fazer duas coisas. Pegar emprestado a maquete que já tem sido feita por outro, não tem problema. As equipes trabalhar com a mesma maquete. Não tem problema nenhum.
ou pegar um outro para vocês trabalharem a representação gráfica. Arielle. Tá bom. Agora, é preferível que seja algo com a mesma simplicidade da casa pública, para que a Então, aí a gente teria que saber como que foi feito, né? a ideia, eu tenho uns a ideia foi que eles fizeram uma maquete, mas a maquete é de papelão, de isopor. Ah, entendi. Agora é hora de pegar ela e desenhar, entendeu, Arielle? Entendi. Se você não for desenhar uma dessa aqui na equipe, você pode desenhar qualquer outra casa pequena. Mas tem, tipo, alguns, como que eu posso dizer? Você colocou algumas restrições? Quantos metros quadrados a casa tem que ter, cômodos, alguma coisa assim, ou não? Pode ser uma casa que existe, né? Pode ser uma casa na árvore pequenininha, alguma coisa assim, não tem problema. Tá bom. Obrigada. Bom, então, uma vez que Sério? Oi, pois não? Boa noite, rapidinho. Você não acha melhor pegar essa galera que entrou agora, que não tem a Casa Cube, e acrescentar mais uma pessoa nos grupos do pessoal que já tem? É por isso que eu ia falar agora, sabe, Alan? É bom, vocês vão formar as equipes ainda. Então, as pessoas que entrarem agora devem se envolver com pessoas que já têm a Casa Cubo pronta. Certo? Arielle, isso é uma sugestão legal que o Alan está falando, tá vendo? Então, Sim. Então, hoje, a partir de hoje, vocês vão resolver como que vocês vão fazer para conduzir isso aí, tá? Beleza? Daqui a pouco eu vou liberar vocês para vocês negociarem, ver certinho como for. Tá bom? Mas você abriria, o Spinacé? Porque o que acontece? A maioria dos grupos aqui estão fechados por causa do projeto integrador. Então, meio que já está com 4 todo mundo. E aí já vai manter o ritmo. Aí pegaria esse pessoal que entrou e vai acrescentando mais um em cada, entendeu? Aí ficaria 5 pessoas no grupo ao invés de 4. Teria problema? Vamos ver. Melhor não, tá? Porque senão vai ficar muito grande e vocês precisam exercitar o uso dos programas, entendeu? Só faz isso aí. Mas vamos ver. Se você conseguir fazer com 4, é melhor, tá? Não, beleza. Deixa eu pegar aqui o que eu... Agora eu vou falar com vocês de uma generalização, tá? Já está em tela aí para vocês? Tá sim. Então, veja só. Eu vou mostrar para vocês o seguinte, ó. Esse gráfico que está aparecendo aí, eu tenho aí a forma de comunicar e expressar dentro da indústria da construção civil. Então, eu tenho aqui um esquema que eu montei. Vocês não vão encontrar isso em canto nenhum, tá? Que demonstra como que vocês podem atuar. Vocês podem ver que nessa linha aqui amarela, ela tem a linguagem técnica e aqui nessa linha laranja, a linguagem persuasiva. Nessa bolinha branca eu tenho uma ideia que ela vai até a construção física do edifício. Então a construção civil, ela preconiza a solução que vai estar na ideia de uma produção de uma casa, de um edifício, o que for, e vai passando por várias etapas ou vários avanços, evoluções, até chegar ao edifício. Então, uma coisa é o que tem na cabeça do projetista e a outra coisa é o edifício pronto. Então, para sair para eu sair da ideia e chegar até o edifício, eu vou passar por vários sistemas que ele vai se tornando mais complexo à medida em que eu vou saindo da ideia e vou me aproximando mais do edifício. E em cada fase dessa, o projetista precisa comunicar e expressar
aquilo que está pensando até chegar na questão física, certo? E ele faz isso através de uma linguagem técnica, quando o objetivo é a legalização do que vai ser construído, a construção efetivamente do que vai ser no edifício, ou a reprodução disso. Às vezes é um elemento que precisa entrar em processo industrial. Essa linguagem técnica, ela está relacionada ao que é concreto, ao que é execuível, que quer dizer, que pode ser realizado. Então, essa linha da linguagem técnica, ela vai trazer desenhos, modelos, para que seja feito a legalização, a construção ou reprodução. Por isso que ela é uma linguagem técnica. É muito provável que quem trabalha na área de engenharia vai atuar muito mais na linguagem técnica do que na linguagem persuasiva. E o que seria a linguagem persuasiva? É aquela que visa ao convencimento, né, a explicação do cliente, do usuário, do mercado, daquilo que vai ser gerado. Por isso que se trabalha sempre próximo de uma coisa chamada hiperrealismo, que é os desenhos ou as modelagens muito próximo da realidade, ou muito próximo de uma fotografia de algo real. Então, o que é produzido da ideia até o edifício, em termos de desenhos e de modelagem, eles podem ter uma dessas duas linhas aqui. Isso aí vocês vão escolher qual dessas linguagens vocês vão usar no trabalho de vocês nesse desafio, certo? Tanto a linguagem técnica quanto a linguagem persuasiva tira proveito de dois tipos de representação. O 2D, que é o gráfico, que ela é a representação das projeções ortográficas e perspectivas. Então, quando você vê uma planta baixa, um corte, né, uma elevação, alguma perspectiva isométrica, por exemplo, elas estão no campo da representação gráfica, certo? Representação gráfica. Então, é o desenho aqui, que é feito num plano, que é a tela do computador ou papel. E ela pode ser feita de forma analógica, quer dizer, eu sempre estou lá, pegar o papel, régua, esquadro e desenhar, ou de forma digital, que aí eu vou pegar um software para elaborar isso. A outra forma, que também pode ser usada na linguagem técnica como persuasiva, são os 3Ds. E o 3D, ele não é um desenho, ele é um modelo. Quer dizer, ele é algo que tem a mesma forma e configuração do objeto físico. Porém, ele é feito no modelo reduzido, como uma maquete, ou ele é feito de uma forma digital, virtual, num programa de computador. Então, quando eu tenho uma ideia de projeto, eu começo a fazer pequenos esquemas, rabiscos, para tentar tirar da minha cabeça e colocar ela num plano tanto técnico quanto persuasivo. E aí eu vou melhorando esse desenho, vou desenvolvendo, vou ajustando coisas que não estavam adequadas, fazendo ela ficar melhor, tirando uma coisa, botando outra, e aí eu faço algo um pouco mais elaborado, um croquis, um esboço, que eu posso fazer isso tanto em 2D como em 3D, com a linguagem técnica ou persuasiva, usando o meio analógico na mão ou o meio digital ou algum programa de computador. Esse croquis, esboço, ele evolui. Então ele passa a ser ou um desenho, né, que eu vou desenhar tecnicamente uma planta com instrumentos, esquadro, etc., ou usar um programa que vai me dar isso aí, ou começar a fazer um modelo dele mesmo com a espessura de parede, a altura do pé direito,
as esquadrias, com um pouco mais de detalhamento. E aí eu avanço, indo até um ponto que chama uma construção virtual, que hoje o sistema BIM ele está dentro desse campo da construção virtual. Então essas etapas aqui elas convergem para um elemento que é muito parecido com o edifício físico, porém ele existe num ambiente virtual, dentro de um programa de computador ou de um conjunto de programas de computador. E aí, à medida que evolui, ele se torna obra e em seguida o edifício. Então, quem for trabalhar na área de projeto, quer querer um engenheiro, um arquiteto, um urbanista, um designer, ele vai necessariamente ter que ter a competência e a habilidade de conseguir fazer com que as ideias se tornem algo concreto. E para isso ele vai precisar lidar com uma série de instrumentos que podem ser analógicos ou digitais para que possa lidar com isso. Dentro do aspecto digital que nós estamos trabalhando, é necessário que esses itens aqui sejam considerados. O sistema operacional, o CAD, a modelagem 3D, a modelagem 3D BIM, a manipulação de imagem, a diagramação de publicação, que ele está expressando, trabalhar com programas vetoriais, documentos, planilhas, slides e, alguns casos, gerenciamento do projeto, que a gente não tem necessidade aqui nesse desafio, e edição de vídeo. Beleza, pessoal? Bom, daí eu trouxe aqui uma categoria generalista de programas que eu tirei desse arquivo, desse artigo do Arcadale, que vocês têm aí disponível, que ele fala sobre esses 10 itens aqui. E mostra que esses 10 itens, eles podem ter o sistema pago ou o sistema gratuitos, certo? Que alguns deles são open source. O que é open source? Você pode entrar na programação do programa e alterar ele. Então, por exemplo, o AutoCAD, eu não tenho condição de alterar ele, mas no NanoCAD você pode fazer isso, certo? Então, algumas pessoas que vão ser programadores, eles podem mexer nisso. Então, aqui, ele tem uma lista de 10, que é a atividade de hoje. Além de vocês formarem as equipes, é necessário que vocês me digam quais os programas que vocês pretendem usar para eu poder conduzir esse desafio de uma forma alinhada com o pensamento de vocês, com as condições de vocês, certo? Bom, sistema operacional vocês nem precisam se preocupar. Normalmente os computadores no Brasil têm um Windows instalado, outros têm Mac, certo? E esse sistema Linux, ele é o sistema operacional onde pode ser baixado gratuitamente. O sistema operacional, ele faz a interconexão dos programas com o computador. Então, o Windows, é necessário que ele esteja no computador para que todos os outros programas possam rodar. Então, normalmente, os computadores você já recebe com ele prontinho, com Windows número tal, ou se for um Apple, um Mac, lá instalado. E alguns mais ousados costumam usar o Linux, que é gratuito. Certo? Bom, um grupo de programas se chama CAD, que é o desenho, o projeto assistido por computador. E aí tem uma série de programas. Aqui o Arcadale colocou 2 programas pagos e um gratuito. Agora, o AutoCAD da Autodesk, ele libera gratuitamente uma versão estudantil
para que, se você confirmar que é estudante, e isso vale se a confirmação com a carteirinha de estudante, tá? Então pode entrar lá na Autodesk e encontrar a versão acadêmica, estudantil, e instalar, baixar um AutoCAD no seu computador. Ou vocês podem usar o NanoCAD também, que é uma versão gratuita de outro fabricante. Bom, aqui o 3 e o 4, eles estão separados porque um é para fazer modelagem 3D e o outro é modelagem 3D para BIM. O que significa isso? O BIM é um sistema de... é um paradigma, é um sistema de gerenciamento de um modelo. Então, os programas que lidam com o BIM, eles fazem um modelo como se fosse uma construção dentro do próprio programa. E a partir dessa modelagem, desse modelo que tem lá dentro, você pode ter uma interoperabilidade, que é a capacidade de um sistema, no caso BIM, de se comunicar de forma transparente com outro sistema semelhante ou não. Então, por exemplo, quando você faz uma modelagem no programa Revit, ArchiCAD, FreeCAD, você cria um modelo e ali dentro você pode criar tabelas, criar uma forma de deixar o cliente ou o usuário dar algumas sugestões, você pode fazer compatibilização com outros sistemas, certo? Então, por isso que esses programas, Revit, ArchiCAD e FreeCAD, eles são programas de modelagens que têm interoperabilidade, por isso eles se relacionam, eles podem ser incluídos no sistema BIM. Esse outro tipo de modelagem aqui, como o SketchUp, 3D Studio, V-Ray, Lumion, Blender, esses outros todos que tem aqui, eles servem para fazer modelos, porém eles são modelos que têm baixa interoperabilidade. Então você pode fazer um modelo tridimensional, porém eles, o sistema de saída deles são o próprio sistema de saída. Ou você faz uma impressão em PDF, ou faz uma animação lá que pode apresentar para alguém. Mas ele é difícil de fazer uma relação, de criar tabelas, de criar planilha, essa coisa toda. Existem alguns outros plugins que você aciona aqui que cria tabelas, mas é mais difícil. Certo? Então, a diferença de modelagem 3D, simplesmente modelagem 3D BIM é esse. Então, esse programa de modelagem, ele pode estar em algum nível desse aqui, ó. Esquema, diagrama, croquis, esboço, desenho de modelo, opção virtual. E ele pode trazer uma linguagem técnica com cota, com detalhamento, com símbolos, linhas de chamada, ou pode estar em uma linha mais persuasiva, algo que vai fazer com que as pessoas fiquem encantadas com a imagem. Uma está ligado mais com a parte técnica, o outro com a parte de encantamento. Certo? Bom, esses programas aqui, eles podem se transformar numa imagem plana. E por isso você pode pegar algo que foi feito num CAD da vida, numa modelagem 3D, ou num SketchUp, ou no Revit, e transformá-la numa imagem, e usando um programa como Photoshop, que é pago, o GIMP, que é gratuito, e fazer a manipulação da imagem. Aumentar a luz, baixar a luz, trabalhar uma cor, inserir um elemento, como se trabalha uma imagem fotográfica. Depende do que você tem necessidade. Esses aqui também podem gerar imagens para você fazer um painel, uma prancha síntese. E aí você pode usar programas como InDesign ou Scribus.
E também você pode usar o Photoshop, tá? Ou, desculpa, o PowerPoint. Depois eu posso mostrar para vocês como trabalha o PowerPoint, para fazer uma diagramação. Certo? Eu vou falar já porque eu estou falando no PowerPoint. Bom, aqui também você pode querer pegar uma dessas imagens e fazer alguns tipos de desenhos, como esquemas, gráficos, para ilustrar uma apresentação. Aí você pode usar o Illustrator, que é da Adobe, CorelDRAW, que é da Corel, né? E o Inkscape também, que serve para fazer desenhos sobre uma imagem, desenhar uma marca, desenhar um ícone, coisa dessa natureza. Certo? Porém, esses documentos, planilha e slide no pacote Office, que vocês têm gratuitamente, tá? Quem é aluno do Unisales e tem o acesso @souunisales.com.br, pode baixar todo o pacote Office. E nesse pacote vocês têm o PowerPoint, que ele pode fazer desde o 5 até o 8 aqui. Dá para trabalhar tranquilamente, certo? Então, e agora também edição de vídeo, tá? Depois eu vou colocar para vocês aí como editar um vídeo usando o PowerPoint. Esse aqui, 9, gerenciamento de projeto, é muito mais ligado quando você tem uma empresa, uma equipe grande que tem vários projetos que precisa gerenciar para saber que etapa tal. Então, esse 9 aqui, nem precisa se preocupar com eles. Então, essa categoria todas aqui que eu coloquei para vocês, elas estão aqui nesse arquivo, né, que vocês podem acessar. E lá dentro também tem como chegar nesses vermelhinhos aqui, para vocês usarem, se quiserem, a forma livre, certo? Gratuita. Bom, para que isso tudo? Para chegar nisso aqui, certo? Isso vai valer para a vida de vocês para sempre, tá, pessoal? Escolha de software, tomada de decisão. O que faz com que alguém tome a decisão de escolher esse ou aquele software? Eu citei aqui 6, tá? Que eu me lembrava. Um deles é a predominância no mercado ou popularidade. Então, se você está no mercado de trabalho ou no mercado da construção civil, você pode optar por aqueles programas que são os mais usados, certo? Ou os mais populares. Porque isso vai facilitar a vida de você fazer transferências de arquivo. Então, por exemplo, como o CAD ainda é muito usado, DWG é o tipo de arquivo, a extensão, você vai poder enviar arquivos em DWG e receber arquivos em DWG sem muitos problemas. Você vai poder abrir e manipular eles dentro do seu computador. Porém, muitos desses programas que são populares no mercado, eles têm um custo de instalação e de uso. Né? Tem muitos desses programas que você tem a licença deles, e uma licença por um determinado período, e um determinado número de computadores. Então, muitas vezes, essa questão também vai influenciar aí. Então, qual programa que eu uso para fazer CAD? Vai depender do que tem no mercado, que é mais popular, para que eu possa conversar com as outras pessoas, outros escritórios, seja o que for. Bom, outro item é afinidade ou facilidade de uso. Ou, de repente, quando era garoto, eu tinha no meu computador do meu pai um programa tal que eu ficava lá mexendo e consegui entender como funciona. Então, para mim é muito fácil mexer naquele programa. Ou eu entrei, de repente, uma vez num programa desse qualquer e comecei a mexer nele, e ele é fácil. Então, eu posso usar a facilidade de uso como uma forma de optar por um programa. Um não exclui o outro não, tá, pessoal? Eles reforçam para mais ou para menos. Então, o importante é ver se esses programas eles têm condições de interagir com todo mundo. Bom,
Outro tipo de foco de elementos para tomar decisão é especializado e desenvolvida, ou foco de atuação. O que quer dizer isso? Eu posso ser um camarada que vou trabalhar só em propor as ideias, ou eu vou trabalhar só com a linguagem técnica. Então eu vou me especializar o máximo possível em programas que eu trabalho em linguagem técnica. Não, eu quero ser um ilustrador de escritório de arquitetura ou de uma imobiliária. Então eu vou tentar fazer as melhores imagens de um espaço para vender. Então isso aí vai influenciar também na escolha do software que você vai utilizar. Esse aqui dá o melhor resultado para aquilo que eu quero. Esse aqui é extremamente técnico, me dá um resultado bom. Esse aqui é extremamente realista e me dá um resultado adequado que eu quero. Certo? Bom, outro tipo, aquilo que eu falei, tipo de linguagem e objetivo. Se for trabalhar mais com essa linguagem aqui, eu preciso escolher alguns programas. Se eu for trabalhar mais nessa linguagem aqui, outros. Certo? Então, outro é disponibilidade. Eu tenho condição de ter o software pago, por causa que eu tenho dinheiro. Ou porque tem uma promoção aí para o meio universitário. Normalmente os softwares fazem isso, tá? Eles liberam para acadêmico, para você ficar fiel a ele, refém do programa, e aí quando você sai, monta seu escritório, você precisa comprar, adquirir uma licença daquilo ali, certo? Ou não, eu resolvi trabalhar só com software grátis, não tem problema. Eu tenho na minha cabeça que eu tenho que transformar todos esses arquivos em arquivo DWG, porque não faz, por exemplo. Ou eu tenho que transformar em PDF, porque o outro não vai conseguir receber. Então, vocês podem escolher. E isso aqui que eu estou falando, ó, interoperabilidade e tipo de saída. O mais importante nos programas é você saber o tipo de saída que você se destina. Se você trabalha com impressão de prancha para mandar para a prefeitura, por exemplo, ou para mandar para o mestre de obra, você precisa ter uma capacidade, o conhecimento e um bom software que lhe faça impressões disso, que prepare hoje em dia PDF. Então, independente do tipo de programa que você usa, se você conseguir tiver uma boa saída para ele, ótimo. Ah, não, eu quero fazer um programa só para fazer apresentações em estandes de venda de imobiliárias. Beleza, eu tenho um programa aí que ninguém conhece, mas dá altos resultados. E eu consigo transformar isso num vídeo, MP4. Beleza, pode usar à vontade. Então, essa decisão aqui, com esses pontos e alguns mais, que eu estou pedindo para a equipe de vocês tomarem a decisão hoje e amanhã para falar sobre o software. Entenderam, pessoal? Está aí agora? Então, Sim, professor, até agora tranquilo. a atividade hoje, e amanhã nós vamos continuar com ela, é fazer exatamente isso, tá? Ó, composição da equipe de trabalho, com líder mais no máximo outros 3 membros, certo? E aí vocês vão começar a definir o que vocês vão usar para fazer os programas que vocês imaginam para representação gráfica, para modelagem 3D e para apresentação de slide e vídeo, certo? E aí eu coloquei esse link aqui. Deixa eu mostrar aqui, eu acho que eu já tenho ele. Já. Ele está aqui, tá vendo?
E aí ele vai explicar tudo para vocês, o que acontece. Sistema operacional, aí tem o link aqui, ó. Então, por exemplo, eu resolvi trabalhar com LiberCAD. Eu clico aqui, automaticamente ele vai lá para o... Eu posso traduzir para português aqui, que fica mais fácil. E aí eu tenho aí explicando o que é e tem como baixar, tá? Ó, completamente grátis, tá vendo? Legal, vou usar o LiberCAD no meu material. Por isso que nós estamos fazendo isso em termos de curso superior, porque esses grupos que estão sendo formados são grupos de estudos. E aí, de repente, num trabalho desse, vocês podem descobrir alto software para aplicar o trabalho de vocês. Modelagem tem que dizer, você além dos tradicionais, vocês têm aqui o Blender, ele vai abrir lá e tem o Blender, como é que faz, baixa o aplicativo, tá vendo aqui? Ó? Vocês podem testar, por isso que hoje e amanhã vocês podem abrir, olhar e ver isso aqui. Modelagem 3D BIM, você não precisa se preocupar com esse aqui, porque nós não vamos trabalhar bem aqui. Manipulação de imagem, eu sugiro que vocês possam usar o próprio PowerPoint, mas se vocês tiverem Photoshop instalado, ou pode usar o GIMP, também que é um programa free. Ó, aí, baixada, né? E pode usar à vontade de testar, essa coisa toda. Vetor, Illustrator, Corel, Inkscape é um programinha muito parecido com eles, também que vocês podem baixar. Baixa agora. Certo? E gerenciamento de projeto, também vocês não precisam se preocupar. E produção de vídeo. Certo? Aqui tem um Lightwork, mas aí eu tenho um tutorial, vou botar daqui a pouco para vocês lá no WhatsApp, um tutorial de como fazer vídeos usando PowerPoint. É muito fácil. Certo? Mas vocês também têm a vantagem de entrar numa sala do Teams e quando vocês entrarem na sala do Teams, vocês gravarem como se estivesse fazendo uma apresentação para alguém. Certo? Então, veja só. Essa é a atividade que nós estamos resolvendo hoje e amanhã. E aí vocês vão escolher isso, vão entrar lá no link e vão falar, a minha equipe é composta por essas pessoas aqui, ó. Fulano é o líder. Os membros são Beltrano, vírgula, fulano, tal. Os nomes dos programas que nós vamos usar é AutoCAD, não sei o que, não sei o que. Se vocês tiverem dúvida, coloque aqueles que vocês têm dúvida mesmo. Porque aí vocês vão ter tempo de verificar se é bom ou se não é. Certo? Usar o nome, e aí o que vocês vão fazer para fazer a modelagem? Modelagem 3D. Eu não sei se o SketchUp tem uma versão gratuita, tá? Eu tenho uma versão educacional. Eu paguei cerca de R$250 por ano para utilizar ela. O AutoCAD eu uso a versão educacional porque eu sou professor. Certo? E aqui, depois eu vou falar a apresentação, nós vamos usar realmente o Photoshop. Aí envia, aí vai aparecer uma imagem aqui que enviou, vocês dão um print, colocam lá no Ava, tá? Certo? Eu vou, só isso, eu vou parar a gravação aqui e ficar à disposição aqui para as perguntas, tá bom?